Você pode levantar suas mãos. Diga que Ele é digno de louvor. Declare isso. Aleluia. Declare isso com toda a tua força, todo o teu coração, de todo entendimento. Aleluia, aleluia, aleluia. É o nosso declarar nesta manhã, Senhor. Nós abrimos a nossa boca e declaramos com os nossos lábios que Tu és digno de receber todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, porque reconhecemos o Teu grande amor, reconhecemos, ó Senhor, o que Tu fizestes. Senhor, nós Te adoramos nesta manhã, e como igreja, Senhor, numa só voz, Senhor, nós declaramos que Tu és digno, que Tu és digno, que Tu és digno. Pai, eu Te louvo, a Deus, por cada vida aqui presente nesta manhã. Já Te louvo pela Tua palavra, já Te louvo por aquilo que o Senhor vai trazer a cada coração nesta noite, Senhor. E eu sei, ó Pai, que vamos sair daqui saciados com a Tua palavra, Senhor, fortalecidos com a Tua palavra. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor ao Senhor. Assim nós declaramos, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Preparado para esta manhã? Glória a Deus. Antes de você se assentar, você vai dizer assim para o teu irmão aí, ó: ainda bem que você veio. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, que bom, né, irmãos, que estamos aqui, né, juntos, né, para estarmos como estamos fazendo, adorando, e também, né, estarmos recebendo da boa palavra do Senhor, amém? É uma alegria estar aqui com os irmãos, aqui, né, em Uberlândia. Eu estava conversando com o Lucas dentro do carro quando ele estava me trazendo. Eu falei, rapaz, já estou falando igual mineiro já. Estava conversando com ele e de repente falei, é verdade, bom. Aí ele falou, ô pastor, o senhor já, né? Irmão, mais um pouquinho que eu fico aqui, né? Né? Quero louvar a Deus por esse tempo aqui, né, em Uberlândia, né? Na casa do pastor Tiago, da Paula, né? Que tem, assim, nos tratado de uma maneira tão de excelência, né? Então, fico grato à vida deles, né? Por essa oportunidade e confiança, né, do pastor em estar, né, nos cedendo aqui o púlpito para estar ministrando a palavra do Senhor. Então, realmente é uma alegria, né, nós estarmos aqui nesta manhã junto com você. Amém? A Paula estava orando aqui pelos aniversariantes, né? E aí ela disse assim, né? E é o que eu quero falar aqui um pouco, né? Ela falou, olha, um novo tempo e uma nova estação. Diga para a pessoa do seu lado, Deus tem um novo tempo e uma nova estação para você. Aleluia. Você crê nisso? Aleluia. Eu também creio, irmãos. Daniel, capítulo 2, verso 21. Quero que você abra lá, que fala exatamente isso, amém? Daniel 2, 21. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. Daniel 2:21 diz assim: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Eu quero ficar com a parte, né? Essa primeira parte, é Ele quem muda o tempo e as estações. Irmãos, quem foi que disse isso? Um jovem, né, chamado Daniel, que estava, vamos dizer assim, cativo ali na Babilônia, né? E ele estava num lugar muito pagão, idólatra, né? E o bom de tudo isso, né? Não dele estar lá cativo, mas o bom de tudo isso é que ele estava nesse lugar, né? Cativo, nesse lugar tão idólatra, mas ele não perde a sua fé, a sua confiança em Deus. Nós observamos também que ele não se contaminou, você conhece a história, né? Com as coisas ali da Babilônia, ou seja, o coração dele, irmãos, permaneceu firme em Deus, permaneceu confiante em Deus, mesmo estando, né, vamos dizer assim, num lugar tão difícil, tão idólatra, né? E sabe o que é interessante, irmãos? Por isso Deus o honrou. Deus honra, irmãos, quando nós estamos com o nosso coração dele.
Deus honra quando nós continuamos confiando nele, né? Apesar de todas as circunstâncias, de tudo que nós passamos, a gente continua ali, né? Firme, firmado ali na rocha, como diz a palavra, como Jesus disse. Então, né, Daniel foi honrado, e eu digo honrado porque, irmãos, a própria Bíblia diz, né, que ele se tornou, se você gosta, né, de história, né, e a Bíblia, isso aí é uma história maravilhosa que tem na palavra, né, quem gosta de escatologia também gosta desse texto aí, né, ele se tornou aí 10 vezes mais sábio do que todos, né, os sábios ali, vamos dizer assim, né, do que todos os sábios ali da Babilônia. Olha só, irmãos, 10 vezes mais sábio. E aí ele foi colocado o quê? Em uma posição de honra, né, um conselheiro do rei. Olha que coisa, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, quem disse essa frase? É ele que muda os tempos e as estações, foi Daniel, né? E você conhece a história, estou dando aqui um pano de fundo aqui, né, para você entender, tá bom? E aí o rei Nabucodonosor tem um sonho, né, não vou entrar aqui em detalhes, né, ele tem um sonho, né, ele sonha com uma estátua, né, grande, né, estátua, né, dele mesmo ali, que ele, né, viu ali, e ele sonha com aquela estátua, e ali falava, irmãos, de sucessões de impérios, né, sucessões de impérios, e aí ele não sabia, né, o que era aquele sonho, né, ele chama ali os sábios ali, e nesse momento ali não está Daniel ali, mas ele queria que não só aqueles sábios contassem o significado do sonho, mas desse o sonho para ele, falasse qual era o sonho, né? E aí os sábios dizem, mas isso é impossível, né? Mesmo eles não iam dar, mesmo porque quem tinha dado, não iam conseguir saber qual era o sonho, mesmo porque quem havia dado o sonho era Deus, né? Mas aí, né, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas aí, né, como eles não conseguiram, ia morrer todos os sábios, aí chega até Daniel, e Daniel pede um tempo lá para o rei Nabucodonosor, mas resumindo, irmãos, Deus dá a interpretação daquele sonho para Daniel, irmãos, amém? Ele recebe a revelação daquele sonho, passa ali para o rei o significado daquele sonho, e aí nós chegamos onde nós lemos aí, Daniel 2:21, mas eu quero, para você entender, eu quero ler a partir do 19 até o 21, tá bom? Que foi o que Daniel disse. Então diz assim, Daniel 2, 19 a 21, diz assim, então foi revelado o mistério, deixa eu achar aqui, peraí, irmãos. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão da noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, foi o que nós lemos. Remove reis, estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Diga de novo assim comigo, é ele quem muda o tempo e as estações. Irmãos, e eu estou aqui nessa noite para dizer para você, e isso foi o que o Espírito colocou muito forte no meu coração, eu creio num novo tempo, numa nova estação, para as nossas vidas e para a igreja. Amém, irmãos? Um novo tempo, uma nova estação para a minha vida, para a sua vida e para a igreja de uma maneira geral. Amém? Ah, pastor, mas isso aí é uma frase de efeito que o senhor está usando para mexer comigo. Não, irmãos, o que eu estou dizendo para você, que é um novo tempo e uma nova estação, não é uma frase de efeito, mas é uma frase do poder de Deus que pode mudar tempos e estações. Eu creio nessa manhã, essa palavra, como uma palavra profética para a sua vida nessa manhã. Aleluia, e agarra quem quer, e agarra quem crê, porque desde o princípio assim, irmãos, Deus fala e pega quem quer, pega quem crê. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, é um novo tempo, é uma nova estação, irmãos, e a gente se alegra. Quem se alegra com isso? Eu me alegro, irmãos, eu me alegro com esse negócio. E vamos falar a verdade, irmão, crente gosta desse negócio que é um novo tempo, uma nova estação, né? Por isso que eu disse aqui, não é só uma frase de efeito, irmãos. É algo real. É algo real. Deus tem ciclos e ciclos na nossa vida, irmãos. Amém? Há ciclos e ciclos. E só Ele pode mudar. É lógico, irmãos, que nós sempre temos algo a fazer.
Nós nos alegramos com um novo tempo, nós nos alegramos com uma nova estação, né? Mas tem algo a nós também nós fazermos nesse tempo, nessa mudança de estação. E eu quero falar com você nessa manhã algumas coisas, né, a respeito disso, de um novo tempo, de uma nova estação, e o que nós devemos fazer nesse tempo. Diga para o irmão assim, ó, há algo para você fazer. O primeiro você já entendeu, que é agarrar esse negócio. Eu estou vivendo um novo tempo, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova estação, porque a palavra, né, me disse isso nessa manhã. Você vai sair daqui assim. Eu não sei como você chegou aqui, né? Mas eu sei, pela palavra e pelo Espírito, irmãos, que se você agarrar isso, você vai começar a viver esse novo tempo e a nova estação. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, como eu disse, irmãos, nesse novo tempo, nessa nova estação, Deus requer algumas coisas de nós, não é? Deus vai requerer algumas coisas que nós precisamos o quê? Praticar. Pastor, quer dizer que se eu não fizer isso, eu não vou entrar num novo tempo? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se nós fizermos o que eu vou falar aqui agora, vai ficar mais fácil para você entrar nesse novo tempo. Sabe, irmãos, que muitas vezes nós não entramos nesse novo tempo, nessa nova estação, porque nós estamos desprezando algumas coisas. E você vai começar a entender o que é, aliás, que nós podemos estar desprezando, e por isso nós não entramos naquele novo, naquilo que Deus tem para nós, para esse tempo, porque Deus tem, irmãos, algo para nós nesse tempo, que muitas vezes nós não entramos, porque não estamos fazendo aquilo que Deus está requerendo de nós. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero falar aqui com vocês, está lá em Salmos capítulo 32, verso 8, vamos ler lá, Salmos 32, 8. Aleluia. Ah, pastor, mas tem sempre o mais. Eu já queria que o senhor falasse, é um novo tempo, é uma nova estação e eu já entro com tudo. Não, você já pode entrar com tudo. Mas tem algumas coisas que nós vamos ter que fazer também. Pastor, mas é muito difícil o que o senhor vai falar. Não, irmãos, facinho, facinho. Nós temos o Espírito Santo. Amém? Você vai ver que a facilidade, irmãos, quando nós temos, e você tem, né, o Espírito Santo dentro de você. Amém? Isso facilita muito. Diz aí, ó, Salmo 32, 8. Instruir-te-ei, e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Olha só, irmãos. Instruir-te-ei, ensinarei, e outra palavra aí, e darei conselho. Então a primeira coisa aí, irmãos, para entrar nessa nova estação, que Deus já está declarando aí na sua vida nessa manhã. Estou lutando para não falar nessa noite, irmão, mas vamos lá. Nesta manhã, a primeira coisa aí, é necessário estarmos atentos. Você pode dizer para a pessoa, eu gosto de mandar repetir, tá, irmãos? Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto de mandar repetir, tá bom? Diga para a pessoa do seu lado, é necessário você estar atento. Irmãos, é necessário não estarmos desapercebidos, a gente prestar atenção. Pastor, prestar atenção, que nós acabamos de ler, irmãos. Está dizendo aqui, instruir-te-ei, te ensinarei, te darei conselhos. Você sabe que numa mudança de estação, vem direções, instruções, comandos. Vou falar de novo. Numa mudança de estação, vem direções, instruções e comandos. Então, irmãos, o que é que nós temos que fazer? Estar atento. Está atento. Mas sabe que tem muita pessoa desapercebida? Tem muita gente que muitas vezes está desapercebida. Deus está falando, mas aí, irmãos, por estar desapercebido, não está ouvindo o que Deus está falando. Já aconteceu comigo, irmãos, de coisas que Deus estava falando comigo, eu não estava ouvindo. Aí lá na frente, irmãos, eu falei, nossa, Deus já estava falando isso. Mas a gente já está tão desapercebido, irmãos, né? Como a gente diz lá em São Paulo, está com a cabeça no mundo da lua.
não é? Não está atento àquilo que Deus está falando, não é? Né? Como nós estamos aqui nessa manhã e Deus está falando através da sua palavra, irmãos, quanta gente às vezes entra dentro de uma igreja, está lá, já é cristão, né? E a mente dele está divagando, indo embora, e Deus está falando, e Deus está dando instrução, e Deus está dando direção, Deus está dando comando, e aquela pessoa não está ouvindo. Aí Deus fala, ó, novo tempo, nova estação, mas a pessoa está longe. Até recebeu que é o novo tempo, a nova estação, mas aí Deus vai dar as instruções. E sabe, irmão, essas instruções podem chegar a qualquer momento. Lá no seu tempo, lá na sua casa, né? Na sua comunhão com o Senhor, na oração, na leitura da palavra, como eu disse, num culto, chega as instruções do Senhor. Então nós não podemos estar desapercebidos. Então quando o Senhor diz aqui, ó, instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir. Irmãos, isso é uma promessa para nós. E sabe o que eu me alegro quando ele diz, instruir-te-ei, te ensinarei? Isso mostra, irmãos, que a gente não está aqui nessa terra, aceitamos a Jesus, né? E muito bom, glória a Deus, sou salvo. Mas não está dizendo, irmão, que eu estou aqui nessa terra, né? Sozinho e sem direção, sem saber o que fazer, não, irmãos. As instruções, os comandos, as direções de Deus têm chegado para cada um de nós. Deus tem planos, já foi falado aqui também nessa manhã. Deus tem planos, Deus tem propósitos para nós. Mas olha que bom, irmãos. Deus só não fala assim, ó, tenho algo com você, tenho um propósito para a sua vida. Mas Ele envia direções, instruções, comandos para nos fazer chegar até onde Ele quer. Se Deus é bom demais, irmãos. Ele só não colocou assim, ó, tem o propósito da sua vida, se vira. Não. Ele ainda envia as suas instruções, como nós estamos lendo aqui, irmãos. Você sabe que sucesso, uma pessoa de sucesso é aquela que ouve as direções, as instruções, os comandos do Espírito Santo. Sucesso, irmãos, está ligado a ouvir aquilo que Deus está falando. E quando eu digo ouvir, irmãos, é ouvir mesmo e também o quê? Praticar aquilo que Deus está falando. Então nós estamos falando nessa manhã, novo tempo, uma nova estação para as nossas vidas, mas estou dizendo aqui que vai chegar o quê? Instruções, direções. Eu estava comentando com alguém aqui, ou foi o Lucas ou foi o Eduardo, né? Que eu estava, acho que foi com o Eduardo, eu acho. Eu estava, né, lá na minha cidade. E por 3 vezes, irmãos, eu sonhei, eu indo até lá ao posto da Polícia Federal e tirando o passaporte. Sonhei uma vez. Deixei passar. Sonhei a segunda. Deixei passar. Aí, irmãos, eu estou falando de sonhos 3 vezes, irmãos. Acho que Deus falou, 3 vezes. Aí na terceira, irmão, quando eu acordei, eu contei para minha esposa, nem tinha contado. Aí conversando com o meu pastor também, aí eu falei, tinha falado para ele, eu falei, eu vou tirar o passaporte. Ele falou, pastor, eu aprendi uma coisa. Pelo sim, pelo não, você vai lá e tira. Ele falou, mas pelo que eu estou vendo aí, é direção de Deus para a tua vida. E eu fui lá e tirei, irmãos. Né? Mas olha porque eu estou falando que às vezes a gente não ouve. 3 vezes, irmãos. 3 vezes, né? Eu vou falar uma coisa, minha esposa, a gente estava até comentando, né? A gente falando sobre isso, eu falo assim, irmãos, é a gente que complica, né, irmãos? Deus dá tudo explicadinho, é assim, assim, assim. É a gente que gosta de complicar, irmãos. Diga assim, Deus está falando. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, não faça como eu. Chegou ali a instrução, chegou ali a direção, chegou ali o comando, faça. Faça. Irmãos, né, quando eu falo, né, do passaporte, está falando que eu posso sair do país, não é verdade? Deus pode me levar, não é um novo tempo, não é uma nova estação. Aí Deus está falando, vai lá e faz, e eu estou lá resistindo. Irmãos, a primeira vez eu não levei nem em consideração, eu falei, foi um sonhinho. Aleluia, aleluia. E esse texto ainda diz aí, né? E sob as minhas vistas te darei conselho.
Irmãos, eu amo esse finalzinho aqui. Lógico, todo versículo, né? A palavra de Deus. Mas quando diz aí, sob as minhas vistas, debaixo do meu olhar, eu vou te dar conselhos. Eu vou te dar direções. Eu estou olhando para você, meu filho, minha filha, eu estou olhando e eu vou te dar conselhos, eu vou te dar direções. E quando fala aqui sobre as minhas vistas, nos traz uma ideia, irmãos, de proximidade, de relacionamento, de comunhão, de intimidade. E sabe, irmãos, que é nessas horas que muitas vezes chegam direções? Ah, pastor, então não é no culto? Não, irmão, a gente está no momento de comunhão aqui. Comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, porque nós estamos ouvindo a palavra, amém? Estamos nesse momento. Agora aqui mostra o que, irmãos? Que Deus não é aquele ser distante, que não quer estar envolvido conosco, muito pelo contrário, Ele quer ser aquele que é o seu guia. A palavra diz assim, irmãos, que todos são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito. Quem é filho de Deus aqui? Então tem instrução para você. Então tem direção para você. Eu até anotei aqui assim, ó. Deus não quer que andemos confusos, sem direção. Irmão, porque eu vou dizer uma coisa. Sem as direções de Deus, a gente anda confuso. Quer ver, ó? Eu creio que não foi só eu. Já teve situações na sua vida que você olhou e falou assim, ó. Não sei o que fazer. Quem já falou isso? Mas aí você vai para a palavra, aí você vai para o Senhor, aí você vai orar, aí você vem num culto e logo chega a direção, irmãos. Logo a gente sai desse estado de falar, não sei o que fazer. Ou seja, irmãos, sem direção, a gente vai andar, olha, até rimou, irmãos. Sem direção, a gente anda em confusão. Sem direção, irmãos, nós vamos andar em confusão. Ah, Deus tem um novo tempo. Deus tem uma nova estação para mim. Mas aí eu não estou ouvindo as direções, irmãos. Sabe o que vai causar? Confusão. Mas quando que é esse negócio? Como que é? Agora, quando você vai seguindo as direções que vão chegando, as coisas vão ficando claras, né? É bem certo, irmãos, que Deus não vai dando de uma vez, né? Eu gosto de dizer que Ele vai dando flashes para a gente, vai mostrando. Você dá um passo daquilo que Ele falou, Ele mostra outra coisa e você vai andando, vai andando. Agora, sabe, irmãos, tem gente que quer fazer o contrário. Né? Pensa que já vai rápido. Não, irmãos, é um passo de cada vez. Pastor, mas eu não cheguei no terceiro passo. É porque você não deu o primeiro ainda. Você está entendendo? E eu creio, irmãos, nesse tempo aí de instruções, Deus vai dar a primeira instrução, vai dar a segunda, até você chegar aonde Ele tem para a sua vida como propósito. Amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Vou ler esse texto só para mostrar para você, né, um comando aí, uma instrução. Aleluia. Aleluia. Diz assim, ó. Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Pastor, por que o senhor está lendo isso aqui? Para mostrar uma direção de Deus para um homem. Ó, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Deus estava falando aqui, você conhece esse texto tão conhecido, né? Com Abraão, irmãos, olha o comando aí, olha a instrução aí. Olha como Deus dá direções, e sabe, como eu falei, né, que às vezes a gente não ouve, muitas vezes nós vivemos num tempo, irmãos, né, que tem muitas distrações. E se a gente tomar cuidado, a gente anda mesmo, sabe como? Distraído. Distraído, como eu falei aqui, né? Deus está lá falando, né? E nós estamos entretidos com muitas coisas que muitas vezes são lícitas, amém, irmãos? São lícitas, mas eu estou tão entretido com aquilo que eu não estou dando tempo, irmãos, não estou tendo tempo para ouvir as direções de Deus. E como eu disse, não somente aqui na igreja, irmãos, mas na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém? Tem não sei quantos conhecem, né? Lá em São Paulo tem uma rua lá chamada 25 de Março. As mulheres já... e final de ano, irmãos, aquilo lá fica uma loucura, né? Lotado, mas lotado, né? E sabe o que, né? Às vezes mostra em reportagens, né?
Meu pai, que muitas vezes ia muito para São Paulo, né? Minha cidade dá uns 70 quilômetros ali de São Paulo, né? Chegando em São Paulo. Mas meu pai ia muito para aquela região e ele viu muita coisa acontecer ali. Mas eu lembro uma vez que eu vi, no final de ano, assim, Natal, né? A reportagem, né? Eu vou falar, as mulheres, já que foi as mulheres que riram, eu vou falar que eu vi uma mulher desse jeito, né? E a mulher uma senhora fazendo compra e a câmera pegando, assim, câmera que tinha nas lojas. Irmãos, ela com uma bolsa, assim, uma mochila atrás, e ela é distraída, olhando, assim, as coisas na loja. E 2 camaradas atrás, irmãos, abriu a mochila dela. Praticamente, né, só faltou olhar o que eles queriam levar. E ela toda distraída, toda distraída. E aí, irmãos, levaram o celular que estava ali, carteira, fizeram uma limpeza ali. Por quê, irmãos? Porque ela estava o quê? Distraída. Sabe, irmãos, que muitas vezes, por estarmos distraídos, nós não recebemos os comandos e as direções de Deus e ainda somos roubados. Agora, quem está atento já percebeu, quem está atento não é roubado, não. Eu vou até dizer, não é pego de surpresa. Quem está, irmãos, recebendo as direções, né? Os comandos de Deus, não é pego de surpresa, irmãos. Né? Eu sempre gosto de falar isso, né? Os alunos do Rema tiveram a oração que prevalece, né? Quem ora não é pego de surpresa. Quem está em intimidade com Deus, como nós estamos falando aqui, irmãos, né? Não é pego de surpresa. Por quê? Porque vai chegando aí as direções. Sabe, irmãos, mais do que nunca, eu vou dizer isso dessa forma, mais do que nunca, mais do que outras épocas, não é tempo de andarmos distraídos. Sabe, irmãos, o mesmo Deus que falou lá no passado, tem falado agora, o mesmo Deus que deu instruções lá atrás para o seu povo, tem dado instruções para a sua igreja também. E nós temos que andar nessas instruções. Então, o primeiro passo para a gente estar nesse novo tempo, irmãos, é estar atento às direções. É estar ali, né, atento àquilo que Deus vai falar e não ficarmos distraídos. Irmãos, ó, a gente está ouvindo aqui que é um novo tempo e não é para ficar distraído. Agora o que nós temos que fazer? Obedecer. É fazer isso. Outra coisa, irmãos, que é necessário também, para entrar nesse novo tempo, eu acabei de falar aqui, obediência, confiança. Por quê, irmãos? Porque se eu receber uma instrução, mas eu não confio naquela instrução, eu não obedeço àquela instrução, não vai adiantar de nada. Eu recebo a instrução, eu recebo o comando que Deus vai enviar, e aí o que eu faço, irmãos? Eu confio naquilo que Deus está falando, eu obedeço, né, e faço aquilo que Deus está falando para fazer. Vocês estão me entendendo? Não precisa nem abrir, tá? Mas Gênesis, apesar que eles estão colocando lá, né? Gênesis 6:22, diz assim, ó. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Quem lembra qual foi a ordem, irmãos, que Deus deu para Noé? Construir, né, irmãos? Aquele barcão, vamos dizer assim, né? Irmãos, era doideira ou não era um negócio daquele? Né? Se a gente for olhar, irmãos, loucura. Mas Noé recebeu uma instrução, irmãos, uma nova instrução. Ele recebeu um comando de Deus, né? E Deus passou assim, tudo direitinho, como era para ser feito. Mas se a gente for olhar, irmãos, uma loucura. Mas para Noé entrar num novo tempo, ele precisava obedecer. Ele precisava confiar naquilo que Deus falou, irmãos. A gente sabe que naquela época não chovia, né, irmãos? Era o orvalho, né, que molhava, mas ia descer chuva. E ele acreditou, irmãos, ele confiou naquilo que Deus falou para ele fazer. E sabe por que ele obedeceu? Porque ele confiou naquilo que a palavra, ou melhor, naquilo que Deus havia dado como comando. Sabe, irmãos, que quando nós não obedecemos é porque nós não estamos confiando naquilo que Deus disse. Não, eu estou confiando, mas eu não faço, então não estou obedecendo, então não estou confiando. Quando eu confio naquilo que alguém diz, eu vou lá e faço do jeito que foi falado. E Noé, ele confiou, ele obedeceu. Né? Como eu li aqui, diz que ele fez tudo, está dizendo tudo, irmãos, o que Deus lhe ordenara. Obediência é necessário para viver uma nova fase.
Porque olha só, uma sequência, a instrução chega e agora eu vou obedecer aquele comando. Agora eu vou confiar naquilo que Deus falou e eu vou obedecer aquele comando. Quero ler com você também Lucas 5:5. Aleluia. Aleluia. Eu estou olhando o relógio e falei assim, deixa eu ver se está subindo ou descendo o tempo. Está chegando a 29, né, irmãos? Tanto faz, né? Vamos lá. Lucas 5:5. Diz assim, ó. Respondeu-lhe Simão. Todo mundo conhece esse texto. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, lançarei o quê? As redes. Sobre o teu comando, sobre a tua instrução, eu vou lançar as redes. Senhor, não pescamos nada, mas sobre o teu comando, sobre a tua instrução, nós vamos novamente lançar as redes. Olha que coisa, irmãos. Isso aqui mostra muito claro isso. Chegando aí um comando para Pedro. E ele obedecendo e falando, porque a tua palavra eu vou obedecer. Porque o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. E você conhece a história, né? Que eles escolheram ali, pescaram muitos peixes ali, né? Tiveram até que dividir de tanto peixe. E é isso que acontece, irmãos, realmente quando nós obedecemos aos comandos de Deus, irmãos. Quando você obedece ao comando de Deus, não vai dar errado. Eu gosto de dizer assim, irmãos, que na nossa, vamos dizer assim, na nossa própria inteligência, né? E foi Deus que nos capacitou de inteligência, amém, irmãos? Na nossa própria inteligência, a gente pode chegar até aqui. Mas tem coisas, irmãos, aí é só com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí é só com Deus, aí é só com Ele. Nós podemos chegar até um determinado lugar. E pode dar certo ou errado. Mas com Deus não pode dar certo ou errado, irmãos. Quando você obedece ao comando, é 100% que vai dar certo. Que as coisas vão acontecer. Amém? Na palavra não existe margem de erro. Está chegando o tempo de eleição, aí a gente começa a ver lá, quando começar as pesquisas, margem de erro de 0, não sei o quê, não é assim, irmãos? Né? Nas pesquisas aí, irmãos, aleluia, com Deus não tem margem de erro. Você anda no comando, você obedece o comando, é 100% de acerto. Aleluia! Diga para o teu irmão aí, ó, Deus não erra na sua vida. Deus não erra, meu irmão, na sua vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas sabe, olha só, chega a direção, Deus fala, um novo tempo, nova estação, chega as instruções, chega os comandos. Aí nós estamos falando agora, eu tenho que confiar naquele comando, obedecer aquele comando. Mas tem uma coisa também, nós temos que tomar um cuidado com algo. Diga para você mesmo assim, ó, cuidado com a dúvida. Diga assim, cuidado com a incredulidade. Irmãos, chega a direção, chega o comando. E a gente acha que o diabo vai ficar quieto. Deus está te querendo te levar para um novo tempo. O diabo não quer. E ele vai tentar neutralizar o que, irmãos? A nossa fé. A nossa confiança naquilo que Deus está falando, na direção que Deus está dando. Estava até conversando antes de vir para o culto aqui, isso, né, com os irmãos. Você já percebeu que às vezes Deus dá uma direção, um comando, e se a gente não tomar cuidado, a gente fala assim, nossa, mas isso é difícil. Ih, acho que eu não consigo. Ai, acho que não dá. Ai, eu acho que eu não sou capacitado para isso. Foi só comigo que aconteceu isso ou já aconteceu com você? Sabe o que é isso, irmãos? Chegou a direção, chegou o comando, mas o diabo já está lá. Não vai dar certo, não. Você que é isso. Por isso que eu estou falando aqui, né? Nós temos que ficar o quê? Atentos nos dois sentidos, irmãos. Naquilo que Deus fala e naquilo que o diabo vai tentar jogar para nos parar. Ele vai tentar neutralizar a nossa vida assim. Irmãos, até com Jesus ele tentou isso. Até com Jesus ele tentou.
Por quê, irmãos? Porque se eu entrar nesse novo tempo, nessa nova estação, nesse comando, né, e obedecer esse comando para viver aquilo que Deus tem para mim, o maior prejudicado é o diabo. E eu quero, irmão, que ele se exploda mesmo. Estou nem aí. Quero ler 2 textos com você aqui, tá? Vamos lá, Mateus 3, 16 e 17. Vamos lá. Oh, aleluia. Diz assim, ó. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, nele tenho prazer. Então Deus falou aqui, né, veio essa voz e disse, ó, ele é o meu filho amado. Né? Eu sei que você já sabe isso. Mas Mateus 4:1, na tentação, vamos ler aí, do 1 ao 4. Mateus 4:1, do 1 ao 4. Diz assim, Mateus 4, de 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, né, o dito cujo aí, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha só, irmão, Jesus tinha ouvido: Meu filho amado. O diabo vem e fala: Se você é o filho de Deus. Aí com a gente assim também, Deus dá o comando, ó, é por aqui. O diabo fala: será que é por aí mesmo? Será que vai conseguir? Irmãos, ele usa as mesmas armas, muitas vezes de uma maneira diferente, mas são as mesmas coisas, né? E sabe, irmãos, sabe qual era o negócio que com Jesus? Que Jesus sabia quem ele era. Você sabe quem você era em Jesus? Jesus sabia, irmãos, quem ele era. E vou dizer uma coisa, e ele não precisava provar nada para o diabo, ele sabia quem ele era. E a mesma coisa é comigo com você. Ei, se nós sabemos quem nós somos, a gente não precisa provar nada para o diabo, irmãos. Eu não preciso provar nada para o diabo. Se você tem uma instrução, uma palavra, um comando, e sabe quem você é nele, é só você avançar e continuar avançando para aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não preciso provar nada para Satanás. Eu tenho uma palavra, eu tenho um comando, eu tenho uma direção de Deus. Eu só avanço no propósito que Deus tem para a minha vida. É bem certo, irmãos, que a Bíblia diz, Paulo diz para nós não desprezarmos os seus ardis. Mas eu não preciso provar nada para o diabo. Eu sei quem eu sou. Você está entendendo? E como eu disse aqui, se você tem um comando, uma instrução, você vai seguir adiante e vai avançar. É isso que nós temos que fazer. Filipenses 3, 12, 13. Diz assim também, Filipenses 3, 12, 13. Não que eu já tenha recebido, né, Paulo falando, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar. Diga, prossigo para conquistar. Aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu até comentei esse versículo aqui, não esse, mas o que eu vou ler daqui a pouco aqui, que faz parte disso também, né, com os alunos do Rema, né? Primeira coisa, irmãos, Paulo diz assim, ó, prossigo para conquistar. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão diante de mim. Para entrar no novo tempo, irmãos, eu tenho que parar de olhar para trás e avançar para aquilo que está diante de mim. O que é que está diante de mim? As instruções, os comandos. Você está entendendo? Amém? Se eu ficar olhando para trás, me lamentando por aquilo que não deu certo, isso é distração. Irmãos, quando eu estou olhando para trás, eu não olho para frente.
Quando eu estou olhando lá para trás, eu não consigo olhar para frente. Deus vai falar, Deus vai dar direção, Deus vai estar dando comando, e eu estou lá, olhando para trás, remoendo, se alimentando com aquilo que não deu certo. E aí Deus está dando direção, comando, e você não está podendo ouvir. Eu ia falar assim, Deus não vai gritar para você ouvir, mas comigo ele já gritou, irmãos. Uma vez eu estava, olha, os alunos já sabem que eu sou assim, né? Eu estava numa reunião de oração e vinha algo, eu estava aprendendo ainda, tá, irmãos? Não era nem do verbo da vida, tá? E algo vinha assim no meu espírito, e eu fiquei assim, acho que é para mim falar, acho que eu vou falar isso. Eu era novinho ainda na fé também, novinho não, eu estou desde pequeno, né? Mas estava amadurecendo. Nossa, mas isso está muito forte, acho que eu vou falar, não vou falar. De repente, irmãos, como eu brinquei com o pessoal do Rema, chegou uma irmã daquela do Coque, e falou assim, ó, vou tirar até do microfone, tá? Fala, sou eu! Então Deus gritou comigo, irmãos, me acordou. Aí eu me levantei e falei, é assim, assim, assim. Também depois dessa, né, irmão, se não falasse é muito sem vergonha mesmo, né? Mas, irmãos, muitas vezes a gente está lá olhando para trás, e quem olha, fica olhando para trás, não entra numa nova estação. Outra coisa também, tem gente, eu vou até ler isso aqui, né? Então, vamos ler primeiro, daí eu já entro, vamos lá. Isaías 43, 18 e 19, bem conhecido também. Aleluia. Diz assim, ó. Isso aqui que eu falei que eu li aí para os, né? Falei na aula isso aqui também, né? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis, olha o novo tempo aí. Olha a nova estação aí. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha só, irmãos, não vos lembreis das coisas passadas. Não está dizendo para você ter uma amnésia, não é nada disso, irmãos. É para a gente não ficar olhando para o passado. E por quê? O Senhor está dizendo, eu estou fazendo uma coisa nova, um novo tempo, uma nova estação. Então está dizendo aqui, ó, né, não olhar as coisas passadas, ou seja, não ficar focado no passado. Irmão, se deu errado lá atrás, ficou para trás. Você vai agora avançar para aquilo que Deus está falando, como está falando com você nessa noite, vai falar hoje à noite de novo, vai falar a semana que vem, Deus está sempre falando conosco, amém? Porque se a gente ficar olhando para trás, irmãos, eu não vou fazer isso agora aqui, tá, irmãos? Mas se eu der uma corrida aqui, né, eu vou andar numa velocidade aqui, não vai ser muito, irmão, mas vai, né, vou andar numa velocidade aqui. Agora, se eu pegar, deixa eu ver aqui, se eu pegar esse teclado aqui, irmãos, e eu vou correr menos, mais devagar, né? Se eu pegar uma coisa mais pesada, eu vou correr mais devagar. Ei, quem fica olhando para trás não consegue andar, irmãos, porque está com peso do passado carregando e não vai conseguir viver uma nova estação. E vou até mais, se conseguir chegar, vai chegar muito atrasado. Sabe, irmãos, que muitas vezes já era para a gente estar lá na frente, mas a gente não está porque ainda está olhando para o passado, está olhando para aquilo que não deu certo. Só que aqui está dizendo, não vos lembreis das coisas passadas, não está dizendo aquilo que é bom e aquilo que é ruim, não. Ou melhor, só aquilo que é ruim, que não deu certo. Sabe que tem gente que fica olhando para trás, irmãos, com aquilo que deu certo? Vou dar um exemplo aqui, que eu dei também para os alunos, né? Acho que a gente nunca, ninguém fez nunca aqui. Isso aí só acontece lá em Atibaia, irmãos. Ai, como aquele tempo era bom. Ai, a igreja naquela época, nossa. Ai, naquela época que era bom. Ai, todo mundo chegava na igreja, né? Vou dar um exemplo só, tá, irmãos? Ai, todo mundo ajoelhava, uma reverência. Nossa, hoje, hoje não. Eu lembro que eu dirigi os jovens, era líder de jovens. Aliás, teve um líder antes de mim. E aí esse líder entregou, né, a liderança dos jovens. E aí eu
Fui escolhido, o pastor me chamou. E aí, a minha primeira reunião, irmãos, eu falei, a gente vai fazer assim, 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 né? A partir de hoje, assim, assim. Aí uma mão ergueu assim. Eu falei, pode falar. E o líder anterior, o nome dele era Carlos, né? Mas o Carlos não fazia assim. E sabe quem era a bendita, irmãos? Aqui hoje é minha esposa. Teve que fazer do jeito que eu falei, ainda teve que casar comigo, irmãos. Tô brincando. Às vezes tá assim, né? Ai, lá atrás, nossa, aquele pastor de 1910. Agora, ei, às vezes a gente tem que esquecer até das coisas boas também. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que a gente não vai olhar para trás, vai olhar para a nossa sala de troféus, a gente vai olhar assim, vai dizer, ó o que Deus fez. Mas não, irmãos, com esse saudosismo que vira um peso para nós. Eu posso me recordar, você está entendendo o que eu estou falando aqui, amém? Eu estou colocando um equilíbrio. Eu vou olhar, eu posso até falar, que tempo maravilhoso, mas eu não posso deixar de olhar para frente. Novo tempo, nova estação. Eu não olho para trás e eu sei que eu tenho uma nova história para ser vivida nesse tempo, nessa estação. Um novo momento em Deus. Aleluia. Irmãos, o problema é quando esse saudosismo bom, até de você olhar, né? A gente olha, lógico, aquilo que Deus fez, mas quando isso começa a se tornar um peso, que a gente não olha mais para frente. Só fica ligado, lá era bom, lá era bom. Ou não, irmão, eu vou falar uma coisa, hoje que é bom. Hoje que é bom, você está vivo aí, recebendo a palavra, Deus tem coisas novas. Hoje é bom, irmãos. Lá foi bom, passou. Se a gente começar a olhar para o passado, aquilo que foi bom se torna ruim para nós. Fica para a nossa meditação, né, irmãos? De todos nós aí, amém? Aleluia, diga assim, há um novo tempo, uma nova estação, uma nova história para ser vivida. Aleluia, estou encerrando, irmãos, estou encerrando. Eu estava contando para os alunos, irmãos, meu pastor estava pregando, foi domingo passado ou retrasado? Estava pregando, aí ele pregou. Aí ele falou, irmãos, já estou encerrando. Irmãos, eu vou falar com todo carinho, mas sempre tem um distraído, né? Eu não sei se ele não escutou, se estava dormindo. Ele acordou e fez, glória a Deus! Aí meu pastor assim, né, irmãos? Tem uma barbona assim, ele parou. Aí ele começou a fazer rir. Ele falou, irmãos, preguei aqui quase uma hora, nem um aleluia. Na hora que eu falo que eu vou pregar, que eu vou terminar, sai um glória a Deus desse jeito. E o irmão que falou estava rindo. Eu acho que ele não percebeu. Ele ria, né? E olhava assim para a gente, meu, o que está acontecendo, né? Mas no final do culto, ele ficou sabendo, né? Muita gente foi lá falar com ele. Mas vamos lá, irmãos. Eu disse aqui de um novo tempo, né? Que vão vir estações, que nós temos que obedecer, né? E a obediência, né, nos mostra confiança naquilo que Deus falou, amém? Não ficarmos focados no passado, nem naquilo que foi bom, né? Olha melhor, primeiro, nem naquilo que não foi tão bom e nem naquilo que foi bom. A gente tem que olhar para frente, como Paulo falou. Agora uma coisa, irmãos. Que às vezes a gente fala, um novo tempo, uma nova estação, né? Então a gente falou, beleza, glória a Deus, beleza mesmo. Mas vou dar uma notícia para vocês. Virão pressões. Não é, irmãos, porque Deus falou que é um novo tempo, uma nova história, está aí o comando, está aí a direção, obedeça, que não vão vir pressões. Porque é aí que muito crente desanima. E aí, irmãos, que muito crente fala... Né, aliás, né, entra aí na incredulidade, porque fala, nossa, Deus falou, e agora estão vindo essas pressões. As pressões, elas vêm. Até o nosso último dia aqui, ou pela nossa morte natural, ou no arrebatamento, vai vir pressões. O pastor diz assim, né? Você achou que ia ser molezinha? As pressões, elas vêm. Vamos abrir aí, 2 Coríntios 2, aliás, 2 Coríntios 1, 8. Vamos lá.
Olha o que Paulo diz. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Do que, irmãos? Tribulação. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O que ele está dizendo aqui? Ó? Veio tanta tribulação que a gente achou que ia morrer. Outro texto, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Paulo diz também: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Olha, irmãos, está que nem nós aqui, né? Um novo tempo, abriu uma porta. Mas aí termina dizendo assim: e há muitos adversários. Irmãos, as pressões, elas vêm, mas elas não podem nos parar, irmãos. Novo tempo, nova estação, comandos, né? A gente olhando para frente, mas as pressões, elas vão chegar. Mas sabe qual é a parte boa? E eu quero encerrar com isso. Para um novo tempo e para uma nova estação, vem uma nova unção. Para a gente andar, irmãos, naquele novo de Deus. Vem uma nova capacitação para a gente andar naquilo que Deus está colocando diante de nós. Isaías 40, 28 diz assim: não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por que eu estou lendo isso aqui, irmãos? Para um novo tempo, para uma nova estação, irmãos, vai se manifestar uma nova unção, uma nova força. E essa força está dentro de você, para você viver esse novo tempo. Para você viver esse novo tempo, essa força está aí dentro de você. Vai vir adversários, vai haver oposição, mas tem uma força, um renovo de Deus para a sua vida, amém? Ah, pastor, mas eu estou meio cansado. Tem renovo, tem força manifestando na sua vida nesta manhã, para você viver esse novo tempo. Fique em pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmão, só quero ler algo, está até aqui no meu celular. Quando nós estávamos louvando, veio esse versículo aqui no meu coração, que diz assim, e eu vou encerrar com isso: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e de justiça. Aí diz assim: haverá, ó Sião. Sião aqui, coloca o teu nome, diga aí, fala assim, ó. Eu vou falar aqui, ó. Haverá, ó Alexandre, fala o seu nome aí. Olha só, haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos. Irmão, é tempo de estabilidade. É tempo de estabilidade. Não tempo de instabilidade, mas estabilidade. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, a sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre esta igreja, tempo de estabilidade. Na estabilidade do Senhor, um novo tempo, uma nova unção. Eu declaro direções chegando da parte do Espírito para a sua vida e para essa igreja, fazendo avançar, fazendo crescer mais e mais, fazendo você chegar nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Assim é na sua vida, e nada, e nada, e nada vai poder impedir, nenhuma oposição, nenhum inimigo, porque é uma força, há uma força que vem de dentro de você, que te capacita a chegar aonde Deus quer te levar, aonde Deus quer te usar, aonde você vai ser um instrumento da mão de Deus. Aleluia. Quem crê aqui que está num novo tempo? Quem crê numa nova estação? Irmãos, então a gente tem que fazer festa aqui. Aonde tem festa tem música. Aleluia. Diga assim: eu estou num novo tempo.
numa nova estação. Diga assim: que venham as direções, os comandos. Diga assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Saia do seu lugar, faça festa aí. Diga para o teu irmão: estamos vivendo um novo tempo, estamos vivendo uma nova estação.